Alô, queridos, esse é um vídeo de dicas pra você mitar na rodada 1 do Cartola FC 2024. O que muda com a nova valorização do Cartola? Posso gastar um time de até 100 cartoletas? Essa e outras dúvidas eu vou te responder nesse vídeo, além de te dar dicas dentro dos jogadores e um time forte pra mitar nessa rodada. Então fica comigo até o final, não muda de canal, eu sou o Glauber, o bom de bola, chega mais, vem pra cá. Meus queridos, deixa o seu like agora, é muito importante para mim, você valoriza o meu trabalho deixando o seu like e ele é de graça, tá? O nosso canal continua crescendo, você continua conosco e tamo junto na fita, meta de 1000 likes, conto contigo. Se inscreva também aqui no canal para não perder nenhum conteúdo e olha que tem conteúdo de rodo, meu! Toda semana tem vídeo de dicas, tem lives para te ajudar a ir bem nas tuas ligas, escalar melhor, para você ser lucrativo. Então se inscreve agora, ativa o sino das notificações em todas para cair na palma da tua mão. Tem conteúdo do Bom de Bola na área, bora lá! O que muda em relação à valorização para 2024? Bom, primeiro ponto que eu quero que você pense e reflita é que isso nunca aconteceu desde o início do Cartola. Exatamente, o Cartola sempre manteve um sistema ali, um padrão da questão da valorização. E nessa temporada de 2024 do Cartola FC, eles decidiram deixar o jogo mais equilibrado. Por que isso aconteceu? Os criadores do Cartola perceberam que estava havendo desistência do game, muitos players deixavam de jogar porque muita gente valorizava, e aí quando você valoriza, você consegue escalar melhores jogadores, por quê? Porque são mais caros. E aí aqueles que não valorizavam, perdiam gosto do game, abandonavam e aí deixavam pra lá. Eles fizeram mudanças ajustadas e acertadas na minha opinião, tentando deixar o game mais equilibrado, tentando deixar um game muito mais atrativo do início ao fim. Perceba, muitos jogadores de qualidade com preço abaixo de outras temporadas. Isso é buscar um equilíbrio. Sobre o percentual da valorização, até o momento que eu estou gravando aqui, 0,54%. 54% do preço do jogador é o mínimo que ele precisa para valorizar. Pode ser que isso mude, mas o que eu entendi é que o que vai mudar de fato é a régua da valorização. Se aquele jogador precisava antes de um ponto e meio a mais do seu mínimo para valorizar, talvez ele precise de mais pontos. Não sei precisar exatamente, tá? Isso é só uma conjectura. Meu pensamento em relação a isso: tente montar uma equipe com potencial de mitada, de pontuação, de preferência com um preço baixo. E se possível, não gastar as 100 cartoletas. Tem problema gastar as 100 cartoletas? Não tem problema. Mas como isso nunca aconteceu no sistema de valorização, eu acho que é prudente pensar dessa forma. Por tudo que foi dito, não teremos grandes valorizações e nem grandes desvalorizações. Aquele jogador que era muito barato e que ia muito bem na rodada em termos de pontuação, ele tinha uma grande valorização, ganhando 7, 8, 9 cartoletas numa rodada. Ou aquele jogador que ele custava muito, ele ia mal na rodada e aí desvalorizava o mesmo número, 7, 8, 9 cartoletas. Isso não vai acontecer, justamente para deixar o game mais competitivo. E isso continua sendo imprescindível. Ainda mais, a questão da valorização continua sendo muito, muito importante. Se a gente descartar a questão da valorização, a gente não vai conseguir escalar jogadores caros e normalmente são os melhores. Um Hulk da vida com Arrascaeta, já pensou? Tem que pensar na valorização. E deixa aqui nos comentários o que é que você pensa sobre a valorização. Vai gastar as 100 cartoletas? Coloca aí que eu quero saber. Convido a todos vocês a me seguirem no Instagram, o Bom de Bola. Me segue por lá para não perder nenhum conteúdo. Bom de Bola, coloca lá no teu Instagram, o Bom de Bola. Faremos lives, time postado por lá. Muito conteúdo já tem por lá também. É uma maneira de a gente estar perto, que a gente perguntas, então me segue lá. Vamos começar falando dos jogadores. Eu vou montar um time forte aqui e pretendo não gastar as 100 cartoletas. Não é regra, tá? Você pode gastar as 100 cartoletas, afinal de contas elas são suas cartoletas. Começo aqui falando dos goleiros, tá? Primeira dica sobre goleiros: não gastem muita grana com goleiros. Normalmente é uma posição ingrata. Começo falando aqui, fiz um filtro de preço e começo falando aqui do goleiro Gustavo do Criciúma. De acordo com o SofaScore, um dos goleiros ali que tem o maior índice de defesas. Se ele faz muitas defesas é porque o sistema defensivo do Criciúma permite o chute. E eu te falo, os últimos 5 jogos do Criciúma, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tomou gol em todas. É um time que sofre gols. É um jogo difícil contra o Juventude, que é um time extremamente organizado, terceiro time do Campeonato Gaúcho em termos de finalizações. Pode exigir do Gustavo, mas não pense em SG. É um goleiro que tá ok pelo preço, que pode trabalhar em defesas. Não acredito em SG nesse jogo. Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, 3 cartoletas, vai pegar o Palmeiras, um time organizado, um time que finaliza bastante, que tem o Flaco Lopes em grande fase com o Hendrick. Só que o Lucas Arcanjo é um jogador também que faz boas defesas, que vem salvando Vitória em alguns jogos na Copa Nordeste, no Campeonato Baiano também, mas eu acho que é um goleiro um pouco mais arriscado. Na verdade, todo goleiro tem um risco, né?
Falo pra vocês aqui do Rocher. O goleiro Rocher voltou na final do Campeonato Gaúcho, o Inter foi eliminado por esse Juventude que eu acabei de falar, e o Rocher eu considero uma boa opção para a rodada. Vai jogar contra o Bahia é um time que finaliza bastante no Campeonato Baiano e na Copa Nordeste, time que finaliza muito, pode colocar em risco esse SG do Internacional, que durante a temporada não sofreu tantos gols, segurou alguns SGs, e o Rocher, que foi o goleiro mais votado para custar 5 cartoletas, acho um goleiro ok para a rodada e vou colocar. Sobre SG, falando de defensores, o time que me passa uma maior confiança, sem dúvida alguma, é o Flamengo. E aí quando a gente vai olhar o cara que tá lá, é o Rossi. Só que um goleiro para custar 9 cartoletas, eu considero caro para uma primeira rodada, tá? Não estou falando que ele não é um bom nome. O Flamengo tem o melhor SG do Brasil, é o time que com seu time titular ainda não tomou gol no momento da gravação desse vídeo aqui. Só que o Flamengo é um time que não permite o chute. Tem jogos contra o Fluminense, por exemplo, que o Fluminense não conseguiu chutar uma bola no gol. E aí, o que eu penso? Se o Flamengo perde o SG pro Atlético Goianiense, muito provavelmente não vai trabalhar tanto o Rossi e você não vai ter... Você pode desvalorizar ali com 9 cartoletas no goleiro, tá? Meu goleiro aqui, a princípio, fica mesmo com o goleiro do Inter, Rocher. Faço já um convite para você, anota na tua agenda. No dia 1º, às 20 horas, eu vou fazer uma live detalhada, tirando dúvida com vocês ao vivo, tá certo? 20 horas, dia 1º, segunda-feira, espero vocês na live. Vamos começar falando dos laterais do Claudinho. Já falei um pouco sobre o goleiro, então isso se aplica ao sistema defensivo. O Claudinho, ele tem em 17 jogos na temporada, ele tem 3 gols marcados e 2 assistências. É um jogador que em muitos momentos trabalha ali como um ponta pela direita, mas não é um jogador faltoso, não é um jogador que tem um número de cartões. Então a 2 cartoletas é uma aposta. E por que eu digo que é aposta? Porque esses times que estão retornando à primeira divisão não tem um campeonato regional ali que é comparativo para a gente usar para o Campeonato Brasileiro, com todo respeito. Então escalar o Claudinho é uma aposta, só que ele custa 2 cartoletas e pelo que ele está fazendo e pelo posicionamento, pode dar certo em relação à valorização ou até em pontuação. Os laterais do Flamengo são ótimas opções para a rodada, tanto o Varela como o Ayrton Lucas. Varela, 4 cartoletas, é uma ótima possibilidade, ele tem um gol marcado na temporada com o Tite, cresceu de produção, tem tido uma minutagem inclusive maior do que o Ayrton Lucas. Então, para mim, o Varela é um nome que vale para a rodada, e o Ayrton Lucas é um cara que tem mais valências do que o próprio Varela. O Ayrton Lucas já tem na temporada 1 gol e 2 assistências. Em alguns momentos ali ele sai para o Vinha entrar, mas o Ayrton Lucas é um ótimo nome para a rodada, a 7 cartoletas, e eu vou escalar. Outras opções que eu considero interessante a custo-benefício para a rodada. René do Internacional a 5 cartoletas, que fez inclusive gol na final. O Bustos a 8 cartoletas, é muito mais ofensivo que o René, mas o Bahia é um time bem ofensivamente, mas defensivamente vai mal. O Mike do Palmeiras está muito bem, inclusive no jogo da semifinal, o terceiro passe ali, ele deu um cruzamento, a assistência do Lopes e o gol do Hendrick. O Mike tá muito bem, já tem 3 assistências no Campeonato Paulista. A 7 cartoletas eu gosto bastante do Mike. O William do Cruzeiro, grande temporada do William, já tem gols marcados, muitas assistências, muitos desarmes. E no comparativo do início da temporada com o próprio Marlon, que foi um mito na temporada anterior, o William a 8 cartoletas vale muito. É um nome que poucos devem escalar, mas tá numa grande temporada, tá legal? O Mike, pra mim, eu vou fechar a lateral aqui sim. Vamos falar agora dos zagueiros, tá? Então, tem alguns nomes, não são grandes nomes maravilhosos para a rodada. Aqui, gente, desses zagueiros baratos, o Ferrarese do São Paulo a 4 cartoletas seria uma possibilidade, mas o São Paulo tá tomando gol todo jogo, o Fortaleza não tá no momento bom, certo? O Zé Ivaldo tem sido um bom destaque pelo time do Cruzeiro no jogo contra o Botafogo, mas é um jogo também super aberto aqui, um jogo franco, tá legal? Desses zagueiros aqui do Atlético Paranaense, quem está jogando de fato, ele não tá provável, mas como eu acompanho, tenho acompanhado os estaduais, eu já falo pra vocês que esse cara aqui é o que está jogando, Kaique Rocha. O Pedro Henrique no momento é reserva, e o Kaique Rocha tem feito bons jogos, é um cara que tem finalizações, é um jogador que eu vou a 3 cartoletas, vai estar no meu time, e o Atlético Paranaense contra o Cuiabá pode segurar algum SG. Então eu coloco aí o Kaique Rocha como uma opção muito boa a custo-benefício. Bom, outros nomes aqui, o Fabrício Bruno a 7 cartoletas,
defende o melhor SG do Brasil no momento, então o Fabrício Bruno eu vou escalar no meu time aqui. O Arboleda 8 cartoletas também pode ser, só que o São Paulo tá tomando gol, como eu falei, todo jogo. O Léo Pereira é o melhor zagueiro pra mim do momento, só que ele custa 11 cartoletas. No entanto, já tem 3 gols na temporada, cobrando faltas, tá muito bem, tá melhor que o Fabrício Bruno, só que quem quiser escalar, ok, ele custa 11 cartoletas. Então, eu tô fechando minha zaga a princípio com o Fabrício Bruno, do Flamengo, e o Kaique Rocha, do Atlético Paranaense, que é o titular no momento. Queridos, antes da gente ir pros meio-campistas, quero fazer um convite pra você. Você que joga ligas pagas aí, quer ser competitivo e lucrativo nas suas ligas, aumentando seu potencial de mitadas no Cartola, posso te ajudar. Faça parte do Clube de Sócios Bom de Bola, o nosso grupos exclusivos do CSBB. Muito simples, primeiro link da descrição ou abaixo nesse QR Code, você vai cair exatamente nesta página que você está vendo aí. Nela você vai ter um pouco ali do que a gente entrega, minha história, ajudando a milhares de cartoleiros, aqui um trecho da nossa live exclusiva, parte do nosso material aqui, um material de apoio que vai te ajudar, com áudios, eu toda rodada coloco áudios específicos de análise do raio-x dos jogos, dos confrontos, das escalações, das indicações. Tem uma live exclusiva comigo, né, os nossos sócios, grupos exclusivos, o Arquibancada CSBB, um grupo de resenha que a galera se ajuda muito. Então se você se adequa a esse perfil com um único pagamento, você pode fazer parte dos meus grupos exclusivos agora. Tem suporte, é tudo muito simples e é só você clicar no primeiro link da descrição ou nesse QR Code, vai ser uma honra ter você comigo, beleza? Deixa eu começar falando dos meio-campistas do Matheus Pereira do Cruzeiro. Talvez muitas pessoas nem olhem para ele, mas o que eu tenho para te falar dentro do que eu tenho observado dos campeonatos da temporada e do que ele tá fazendo é um ótimo nome. Custa 9 cartoletas, ele tá muito bem, 10 jogos, 1 gol, não tem marcado muitos gols, mas tem 5 assistências, 90 minutos, bolas paradas é com ele e ele tem média básica, ele sofre muita falta, ele finaliza muito. Esse cara tem uma média básica de quase 5 pontos. Então ele vale a pena contra um Botafogo que ainda apresenta dificuldades defensivas, tá? Um outro nome que eu considero importante, que eu devo falar pra vocês, é do maior pontuador da história do Cartola, que é o Arrascaeta. Arrascaeta tá jogando demais, são 12 jogos, 3 gols, 5 assistências até aqui. O De La Cruz veio pra ajudar e potencializar ainda mais o futebol do gringo, do Arrascaeta. E 18 cartoletas, Glauber, não tá caro, é caro, só que ele entrega, tem média básica, é um cara muito participativo. Ele dá pra escalar no time? Dá. Tente escalar um time equilibrado. Você não vai poder colocar todo mundo jogadores caros. É pensar em jogadores que podem e que têm potencial para rodada. E o Arrascaeta é um deles. Esses cards já estão postados para os nossos sócios do CSBB, se você quiser fazer parte. E também eu tenho um grupo gratuito que eu já disponibilizei alguns cards por lá. O link vai estar na descrição também, beleza? Então participa. Vamos falar aqui de alguns nomes que têm me chamado a atenção. Olha só, o Zé Rafael a 9 cartoletas também, só que não é um cara tão do gol assim. Então o Matheus Pereira é um nome que eu gosto mais para rodada. O De La Cruz, que tem sido um dos mais escalados, é um cara que ele é o cara que dá o passe pro Arrascaeta trabalhar mais próximo do gol. Então é um cara que tem média básica ali na faixa de 3, mas que não é um cara tão protagonista assim. Joga muita bola, mas pro fantasy não é tão maravilhoso assim, tá bom? Quem quiser escalar, tudo bem, a princípio eu não vou com ele, tá legal? Esses caras aqui, ó, Ranieri tem média básica do Corinthians, é um bom nome, é 8 cartoletas. Maurício do Internacional contra o Bahia, que com todo respeito é um time que se defende mal, o time do Bahia. E o Internacional com o Maurício é uma boa possibilidade jogando em casa a 8 cartoletas. Então o Maurício é um nome muito interessante para a primeira rodada. Tem nomes, como eu falei no início do vídeo, baratos, jogadores de potencial a custo baixo, justamente por esse equilíbrio que o Cartola quer colocar no game, tá? Dos jogadores aqui, Eric do Atlético Paranaense, 7 cartoletas é um bom nome. Vi alguns jogos do Cap, mas ele tá um pouquinho mais recuado, em alguns momentos chega na área. Shailon tem sido um grande cara, o protagonista do Atlético Goianiense, o cara que tem maior participação em gols da temporada aí de todos os times da Série A. Só que o nível do campeonato, dos campeonatos do Atlético Goianiense não é alto. E vai pegar o Flamengo, que é bem defensivamente. Então, para essa rodada, eu não vou escalar o Shailon, mas eu tenho que falar que ele tá fazendo uma ótima temporada até aqui. O Galdames, aqui do Vasco, a 6 cartoletas. O Zapelli a 6, que foi o autor do gol com assistência do Mastriani na semifinal, no jogo na Arena da Baixada. Zapelli a 6 cartoletas, jogando próximo do gol, vale a 6 cartoletas, ele vale sem dúvida alguma. A gente tem muitos nomes aqui na meia cancha, deixa eu puxar um pouquinho mais aqui. Jean Carlos do Juventude a 5, ele é interessante. Mateuzinho, que eu falei na live, ele é muito participativo, tem média básica. Ele é o motorzinho desse time do Vitória, só que é contra o Palmeiras a 4 cartoletas. Então ele entra no critério aqui na linha
de apostas, né? Então deixa eu só ver aqui. O Garro, por exemplo, é um jogador que eu gosto bastante. Garro do Corinthians a 6 cartoletas, bolas paradas, finaliza. É um cara interessante, eu vou colocar nesse time mesmo contra o Atlético Mineiro. O Maurício do Internacional contra o Bahia, que se defende mal. E vou colocar... O Arrascaeta caberia? Caberia. Vamos ver como é que vai ficar aqui também. De La Cruz ele joga um pouco mais para trás, mas eu já falei inclusive do Matheus Pereira e eu vou colocar ele aqui a princípio. Não deixa até inclusive de ser uma aposta. Ele nem até o momento da gravação desse vídeo aqui tá entre os mais escalados. Ó, segunda-feira, 20 horas, aqui no nosso canal no YouTube tem live. Matheus Pereira e Maurício, gostaram? Coloca nos comentários aí se vocês curtiram ou não. Nesse ataque eu já vou colocar jogadores ali um pouquinho mais caros, tá? O Hulk é 22 cartoletas, eu vou dar uma segurada, jogando fora de casa contra o Corinthians. É um jogador, sem dúvida, que eu vou utilizar e pretendo escalar ele durante muitas rodadas no campeonato. Nessa rodada eu não vou. Mas, gente, o Pedro é um jogador que tá num momento sensacional. Pedro, ele tá arrebentando, é o artilheiro do time do Flamengo na temporada e ele vale muito a pena. Vale muito a pena escalar o Pedro nessa rodada, vale, ele custa 15 cartoletas, mas é o cara do pênalti do Flamengo, é o cara que tem o maior número de gols do time do Flamengo disparado, e eu analisei os gols que o Atlético Goianiense está tomando, e eu vou te falar, o Pedro para gol é o maior potencial desse time do Flamengo, então quem quiser escalar o Pedro vale, eu vou inclusive colocar o Pedro nessa primeira montagem aqui. Outros nomes que eu gosto para a rodada, Diego Costa. Tá fazendo bons jogos o Diego Costa. Esse cara em 4 jogos tem 5 gols pelo Grêmio. É o cara do pênalti. Ele tá arrebentando. 8 cartoletas, joga contra o Vasco fora. O Vasco não é um time confiável e ele entra como aposta. Outro nome que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o Flaco Lopes a 10 cartoletas do Palmeiras. Vale a pena? Pra mim vale. O Flaco Lopes é o artilheiro do Palmeiras na temporada. Em 14 jogos ele tem 10 gols. E tem uma assistência exatamente para o gol do Endrick agora na semifinal. Então o Flaco Lopes é esse cara. O Vitória não se defende bem. E o Flaco Lopes nessa temporada pode aparecer de forma positiva. Everton Cebolinha, o cara que foi o mais votado para custar 5 cartoletas. Esse aí eu coloco como uma unanimidade na rodada. Tá com média básica, tá com uma minutagem muito boa. 8 jogos, 2 gols, 1 assistência, muito participativo. Então o Everton Cebolinha é um nome que não tem como deixar de fora. Na verdade até tem, mas eu vou escalar. Por quê? Eu tô pensando num custo-benefício para a rodada. Então o Everton Cebolinha está nesse meu time. Falei para vocês do Flaco Lopes. Eu considero um jogador interessante para a rodada. O Diego entra como uma aposta, como eu falei, porque o momento dele é bom. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, o Júnior Santos do Botafogo, que é o cara que tem mais gols na temporada, contra o Cruzeiro, é uma aposta, só que custa 7 cartoletas, tá? Outros caras que eu quero falar aqui para vocês, Atlético Paranaense em casa contra o Cuiabá. Cuiabá nos últimos jogos tem sofrido gols e a gente tem o Mastriani, que inclusive deu assistência para o Zapelli, tá muito bem. Tá fazendo, ele normalmente não joga 90 minutos, ele sai para a entrada do Pablo, mas é um cara que trabalha muito pro sentido coletivo da equipe e tá jogando muito bem. Então o Mastriani é um ótimo nome, assim como o Canóbio, ambos custando 7 cartoletas. Canóbio tem uma média básica maior. Então assim, o Mastriani ele é muito dependente do gol, né, da participação do gol. O Canóbio não, ele sofre muita falta, ele faz desarmes, ele finaliza. Então o Canóbio também é um nome diferente, que inclusive para esse primeiro vídeo eu vou colocá-lo, tá? Poderia colocar o Mastriani, tá muito bem, mas eu tô fazendo isso aqui, tá? Tô colocando o Pedro, o Canóbio e o Everton. Então são alguns nomes, eu vou estar falando mais na live. Veja, esse time aqui, tô com 79 cartoletas. Aqui de treinador, o Cuca é uma opção a 10 cartoletas, lembrando que o treinador vencendo ele tem um ponto extra. Só que nessa primeira rodada, como dica que eu coloco para vocês, para um treinador e pensando em valorização, para a primeira rodada vale até escalar um jogador, um treinador pelo preço, porque eu tô priorizando uma valorização, certo? Então, nesse caso aqui, mesmo não confiando, ó, o Tite é o que eu mais confio, só que custa 12 cartoletas. Tá? Então vale a pena colocar o Tite dentro do time que você está montando? Vale, tá? Mas no que eu quero para essa primeira rodada, para treinador, especificamente para a rodada 1, acho que vale colocar o Criciúma. Acredito que o Criciúma não vai tomar gol ou que vai vencer o Juventude, tenho um receio, mas eu vou encaixar o treinador do Criciúma, que custa 3 cartoletas apenas, como o meu treinador. E nessa formação, o meu time ficou
Ainda sobrou 18 cartoletas. É o time definitivo de forma alguma, inclusive na live a gente vai mexer mais com a sua participação ao vivo, 20 horas aqui no nosso canal no YouTube, segunda-feira, dia 1º, tá? Então, ó, Rocher no gol, Mike e Ayrton Lucas, Kaique Rocha do Atlético Paranaense e Fabrício Bruno, o treinador é o do Criciúma. No meio campo, Maurício do Inter, Garro do Corinthians, Matheus Pereira do Cruzeiro. No ataque, Everton Cebolinha, Pedro do Flamengo e Canóbio, poderia ser o Mastriani do Atlético Paranaense. Gostaram desse time? Eu tenho aqui, ó, sobrando 18 cartoletas. Coloca nos comentários o que é que você achou desse time, quem você colocaria nesse time. Eu vou te responder, a gente vai interagir, tá certo? É isso, deixou o like, se inscreveu no canal, se puder, compartilha nos teus grupos aí de WhatsApp e Telegram. A gente se encontra. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Vamos pra cima, tudo nosso. Alô! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting strong.